Olá pessoal, eu sou o Luca e esse é mais um vídeo do Transdiário. Hoje a gente vai falar sobre um assunto polêmico que é sobre menstruação. Bom, esse assunto pra mim ele é bem difícil de falar, assim, eu acho que toda pessoa trans tem alguma coisa que acha difícil em relação ao corpo ou em relação à própria vivência. Tem gente que, por exemplo, tem um desconforto muito grande com o peito ou com a genital, ou enfim. A minha grande dificuldade, tipo, o chefão do meu videogame é menstruação. Pra vocês terem uma ideia, teve uma vez que eu tomei uma injeção na minha bundinha e aí, sabe quando a enfermeira vai e cola um band-aidinho assim na bunda e tal pra não sangrar? O meu saiu. E aí começou a sangrar muito, eu não percebia que eu tava tipo de cueca, de calça e tal. E aí teve uma hora que eu fui abaixar a calça e vi uma manchona de sangue na minha cueca e eu tive uma crise de ansiedade. Esse é o nível que é difícil pra mim, esse assunto. Então, assim, gravar sobre isso também é um processo terapêutico pra mim, de falar sobre essas questões, e porque é muito importante levar em consideração que outros homens trans têm uma relação mais saudável com a menstruação e que levam isso de uma outra maneira e a gente precisa trazer visibilidade para isso. É muito importante a gente naturalizar o assunto da menstruação, por quê? Porque tem homens trans que menstruam e tá tudo bem e segue a vida, tá suave com isso, não tem problema nenhum. E tem outros homens trans que, por alguma questão de, por exemplo, não pode tomar hormônio porque tem alguma condição de saúde, ou não conseguiu começar ainda a terapia hormonal e aí tá menstruando ainda e tem um grande desconforto com isso, e a gente precisa mostrar que tá tudo bem. Por mais que seja difícil, tá tudo bem. É muito difícil a gente, enquanto homem, lidar com o fato de que muitas vezes a gente menstrua, porque o mundo, faz questão de ligar a menstruação à mulher. Então, pra mim, por exemplo, a maior dificuldade da menstruação é porque me lembra ou me remete à época da minha adolescência, que eu comecei a menstruar e que foi a época que eu tive mais desconforto com o meu corpo. Então, toda vez que eu menstruo, o primeiro pensamento que vem na minha cabeça é: putz, eu vou voltar a ser aquela pessoa. Eu vou voltar naquele lugar, sabe? E tem toda a questão de, todo mundo que gira em torno da menstruação é muito mulher cis, né? Então, tipo, você vai comprar um absorvente, é tudo rosa, é tudo de florzinhas, é tudo, A comunicação é sempre voltada para mulher cis. Quando você vai discutir sobre esse assunto, o assunto ginecológico, tipo, a ginecologista ou o ginecologista leva em consideração só as mulheres cis, o assunto é sempre em torno da mulher. O homem trans, quando a gente fala sobre menstruação, é sempre ignorado, é invisibilizado, porque as pessoas nem param para pensar que existem homens que menstruam. Os homens trans são homens que menstruam e que tá tudo bem nesse sentido. Tipo, não quer dizer que sejam menos homens, não quer dizer que o corpo deles não é saudável, não quer dizer que para ser homem você tem que cessar a sua menstruação. Inclusive, teve uma marca agora recentemente de absorventes e tal, que tirou o rosa e as florzinhas da embalagem, justamente porque essa discussão ela começou a acontecer. Isso foi lá fora, eu vou tentar achar o link para colocar aqui para vocês na descrição, mas a gente precisa discutir e naturalizar mais a questão de que homens trans menstruam, que isso é uma possibilidade. Porque, por exemplo, para vários homens trans isso é uma grande disforia, isso é um grande desconforto, e seria muito interessante a gente discutir mais sobre esse assunto, a gente achar outros homens que menstruam também, para a gente falar sobre isso. Pra gente conseguir ter outras pessoas que têm uma vivência parecida e saber discutir, saber trocar informação, Não ter que discutir sempre só com mulheres ou em pautas femininas sobre o que é a menstruação.
E você que é médico, por exemplo, que é ginecologista, você precisa pensar que existem esses homens e eles precisam de atendimento nesse sentido, eles precisam de informação nesse sentido. Inclusive, existe uma pesquisa que fala que corpos trans são menos tocados quando vão ao médico. Que os médicos, eles evitam o toque, eles evitam examinar corpos trans. Então, muitas vezes, o que acontece? A pessoa tá com alguma questão, ou tipo, precisa falar sobre a menstruação porque tem alguma coisa irregular, ou porque precisa entender uma questão de fluxo, ou enfim, várias questões relacionadas à menstruação. E aí, quando chega no consultório, o médico não tá preparado para esse atendimento, trata a pessoa mal, ou não examina porque é um corpo trans e essa pessoa não sabe lidar com esse corpo. E aí, o que acontece? Essa pessoa cria uma resistência ainda maior de falar sobre esse assunto, uma resistência ainda maior de ir ao médico e fica sempre enclausurado, não fala sobre isso, internaliza esse problema e isso pode muitas vezes adoecer mentalmente alguém, né? Pode levar a um caso de disforia, de depressão, de várias coisas que, era só a gente conseguir dialogar mais. Para os homens trans que menstruam e estão de boa com isso, é isso, tipo, segue sua vida, tá suave, que bom que você não tem nenhum desconforto com isso, mas se você é um homem trans como eu, que tem um desconforto com a menstruação, cara, eu sei que é foda, mas pensa que é temporário, sabe? Que você vai começar a hormonização em breve, né? Se você quiser passar pela hormonização, você vai começar um dia e que isso vai parar, você não vai mais menstruar. Se você não quer fazer hormonização, mas quer parar de menstruar, procura um apoio médico para entender quais são as possibilidades, se você pode, sei lá, usar um DIU, usar algum tipo de implante hormonal, alguma coisa que te ajude a não passar pela menstruação, porque isso, velho, eu sei que pelo menos pra mim é muito foda, é uma questão realmente muito foda, assim. Eu lembro que quando eu comecei a hormonização, no primeiro mês a minha menstruação parou. Aí eu, nossa, que alegria, que ótimo, não sei o quê. Aí eu fiquei 2 meses sem menstruar, tipo, tava super feliz. E aí no terceiro mês eu menstruei. E aí voltou e tal, eu fiquei muito mal, tipo, tive crise de choro e tal. Foi muito foda pra mim no início até eu ter certeza de que não ia voltar, sabe? E o que eu posso te dizer agora, 3 anos de hormonização, é que realmente, se você sempre acompanhar os seus níveis hormonais, se fizer a terapia hormonal certinho, a chance de você não menstruar mais é muito grande. Mas ainda assim pode acontecer que em algum momento você tenha alguma baixa hormonal e você menstrue de novo. O que a nível de saúde é até bom acontecer, porque quer dizer que o seu sistema reprodutor não está com nenhum problema, você não está com nenhum tipo de irregularidade, que ele está funcionando, que seu corpo está saudável. E para finalizar, uma coisa que eu queria convidar todo mundo que está assistindo esse vídeo é a repensar a relação da menstruação com a feminilidade. Porque assim, existem corpos masculinos, existem homens que menstruam, e toda vez que a gente levanta essa pauta, é sempre falando da mulher cis. Até mesmo, agora está acontecendo uma corrente super legal de entender a menstruação como um lado de saúde, né? Como, uma coisa natural, que faz parte do corpo. Isso está sendo uma super pauta que está acontecendo e o homem trans, ele é invisibilizado nessa pauta. A gente não inclui, né, a masculinidade dentro de uma possibilidade de menstruação. Então eu convido vocês a pensarem um pouco mais sobre isso e pensarem que a gente precisa achar maneiras de incluir o homem trans na discussão da menstruação. Até mesmo nessa discussão da menstruação enquanto um acontecimento saudável do corpo. A gente precisa muito incluir na nossa cabeça a possibilidade real, né? Porque é real, de que existem homens que menstruam. E como é que a gente inclui essas pessoas no discurso da menstruação? Porque falta oportunidade desses homens trans discutirem isso. Tipo, eles não têm com quem falar, sabe?
Então é isso, pessoal. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer sugestão, vamos trocar uma ideia, comenta aqui embaixo. Outra questão que é muito ligada à menstruação, que eu vejo algumas dúvidas, é sobre a gravidez do homem trans. Então, se vocês quiserem que eu grave sobre isso, fala aqui embaixo também que eu gravo um vídeo, tá bom? Então tá, pessoal, um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau!